Paz do Senhor, meus queridos, quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa fazer morada na sua vida e que Deus possa te abençoar grandemente. Estou passando aqui para deixar mais um vídeo, agora encerrando este assunto que é o terceiro passo para a salvação. Terceiro vídeo do segundo passo para a salvação, isso mesmo. E dizer para vocês que, primeiro, como nós falamos no primeiro vídeo, que você precisa se estruturar, edificar a si mesmo. Depois que você está edificado, você já toma uma outra responsabilidade, que é pregar a palavra de Deus para aqueles que estão próximos a você, que é sua família, seus parentes, todos aqueles que estão próximos a você, que você pode alcançar. E esse último vídeo aqui dessa série de vídeos que eu estou fazendo já fala da obra missionária, evangelizar. Já é uma responsabilidade maior, uma responsabilidade ilimitada, sem limites. Portanto, quero deixar aqui o versículo da palavra de Deus que se encontra em João 15:16. Um versículo bastante conhecido que todos vocês já ouviram, que diz assim a palavra de Deus. João capítulo 15 e o versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Vou ler de novo, diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades. É bem interessante guardar essa palavra vades. Vades fala de ir a algum lugar. Então, primeiro você aceita Jesus, se estrutura conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o projeto de Deus para a sua vida. Depois você começa a evangelizar os próximos a você. Agora, nesse versículo aqui, esse vades está dizendo que você precisa se deslocar de um lugar para outro. Quando Jesus disse para que vades e dê fruto, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, você vai para fazer a obra, para dar frutos em outro lugar. Pode ser em outro bairro, em outra cidade, em outro país. E aqui ele não lhe deixa só, porque a palavra diz, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai. Aí você vai precisar de ajuda, de pedir estratégia, de pedir graça de Deus para poder pregar em outros lugares, lugares já desconhecidos. Mas Deus estará com você nesta grande responsabilidade. Também quero deixar um versículo que está em Atos, capítulo 1, versículo 8, que dá o mesmo sentido. Primeiro, ele começa falando para os de perto, depois até os confins da terra. Atos 1 e 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém. Jerusalém aqui é a cidade natal dos judeus. Ali era
a incubadora dos missionários. Então eles deveriam tanto ser testemunha em Jerusalém, que aqui simboliza sua igreja, sua família, sua cidade, para aqueles que estão perto, para sua família, e fala, como em toda a Judéia e Samaria, já eram lugares aos redores ali. Deveriam ser testemunhas também na Judéia e Samaria, que eram os parentes. E aí ele termina o versículo dizendo, e até os confins da terra. Aqui já fala de missões transculturais. Confins da terra, ou seja, toda a terra deveria ouvir a palavra de Deus. Então aqui já está falando diretamente sobre missões transculturais, ou seja, é preciso agora tomar a responsabilidade de pregar a palavra de Deus e fazer missões, pregar para os de longe também serem alcançados pela palavra de Deus. E eu quero ler mais um versículo que diz em Mateus 24:14. O versículo que está aqui em Mateus 24:14. E diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 24:14. Jesus, ele falando também aos discípulos. Ele diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então por que é preciso agora alcançar os de longe? Porque o evangelho precisa alcançar todas as gentes, línguas, povos, nações, todos deverão ouvir a palavra de Deus. Então agora o salvo toma essa responsabilidade de pregar, de fazer missões. Nós precisamos fazer missões. Existe um banner que nós sempre levamos para as igrejas quando estamos indo cooperar com a equipe Missões Sem Limites, e eu gosto bastante de frisar o que está escrito nesse banner, dizendo, não há igreja pequena que não possa fazer missões, mas igreja pequena por não fazer missões. Então não importa se a tua igreja é pequena, se você não tem muito dinheiro, não tem muitas condições, ninguém tem desculpas para ficar de braços cruzados e não fazer missões. Você aceitou Jesus? Então, como nós estamos falando, a primeira coisa, o primeiro passo foi você entregar sua vida a Cristo. Depois, Jesus, ele coloca você, transporta você das trevas para a maravilhosa luz. Depois você passa a fazer parte do corpo. Se batiza. E aí as coisas velhas passaram. Você morre para o mundo e nasce para Cristo. E começa a pregar a palavra de Deus para os seus familiares. E depois vem a responsabilidade de fazer missões. Você pode fazer missões. Nós, no nosso grupo, temos uma palestra que o Janderson, o missionário Janderson, ele está falando sobre 10 formas de fazer missões. E aí ninguém fica de fora. Não importa quem você é. Não importa o que você faça. Não importa se você é rico, se você tem pouco dinheiro, se você tem muita sabedoria, se você já estudou em alguma faculdade, se você tem ensino médio, superior, básico, não importa, você pode fazer missões. E existem várias formas de fazer missões. Então nós precisamos fazer a obra de Deus. E é interessante que o evangelho ele tem que ser pregado a todo tempo.
Não existe um tempo para você pregar. Paulo, quando está escrevendo aos Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 2, Paulo escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo 4 e 2, do 1 ao 2 ele diz assim: Conjuro-te, pois que diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra instes a tempo e a fora de tempo. Então não existe tempo. Você tem que pregar o evangelho em todo tempo. Em tempo de escassez, em tempo de riqueza, em tempo de fartura, na bonança, na doença, em todo tempo deve-se pregar a palavra de Deus. Falando de Paulo ainda, Paulo, ele pregou mais a palavra de Deus quando estava preso. Foi aí que ele pregou mais a palavra de Deus. Então, existem muitas coisas que eu poderia falar para vocês aqui, encerrando esse segundo passo para a salvação, no terceiro vídeo e último desse assunto, é que você precisa fazer missões. Costumo sempre dizer, missões não é uma opção. Você escolhe, você aceitou Jesus, agora você tem a opção de escolher fazer missões ou não. Não. É uma intimação, uma ordem. Quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai, é uma ordem imperativa. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. E quem peca pode perder o reino dos céus. E você não pode pecar contra Deus. Então você tem Jesus na sua vida, você tem fôlego de vida, você tem aí os seus sentidos e você pode fazer missões e não deve ficar de fora. Tá? Então que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Você que já inscreveu, tem muita gente se inscrevendo aí, dê um like, dê um joinha. Quem está acompanhando, no próximo vídeo nós estaremos falando do terceiro passo para a salvação. Nós já falamos do primeiro, do segundo. O segundo passo nós dividimos em 3 vídeos, que esse agora é o último. E não fique de fora. E você pode também compartilhar esses vídeos, porque isso é apenas 10% ou 1% do que é salvação. Mas nós estamos trazendo aqui, não dá para falar tudo, os vídeos, estou fazendo vídeos menores agora, para não ficar muito extensivo, e aí é para você aí ser levado a estudar mais sobre o assunto, e com certeza Deus vai abrir a sua mente e você vai, através da Bíblia, escolher e descobrir várias formas que envolvem a salvação na sua vida. Deus em Cristo abençoe cada um de vocês.